E aí, galera, tudo bem? Aqui é o David Chiodini do On The Clock do Pro Football e você está ouvindo o podcast do Fantasy Futebolista. Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast do Fantasy Futebolista. Eu sou o Guilherme Gianni e no episódio de hoje vou trazer para vocês um mock draft, Liga Dynasty, Superflex, 12 times, Half PPR. Vamos ver como é que vai ser, vou sortear, ainda não sei que escolha que eu vou assumir aqui nesse draft. Vou sortear no próprio aplicativo do Sleeper, tem como fazer isso, não sabia, descobrir agora configurando o mock. Então, além disso, esse mock também vai ficar gravado lá no IGTV, lá no Instagram. Então, amanhã eu posto ele, bem tranquilo. Se quiser ouvir pelo podcast, se quiser assistir lá pelo IGTV, ouvindo o que está acontecendo e vendo ao mesmo tempo, também é interessante. Então, eu trago nas duas possibilidades aí para você ver o que você acha melhor. E já falando em IGTV, falando em Instagram, já vou aproveitar para fazer o merchan antes de começar a falar das notícias. Siga-nos no Instagram, no Facebook, no Twitter, enfim, plataforma oficial, vocês sabem que é no Instagram. Mande para seus amigos. Agora a gente começa a entrar ainda mais a partir agora de final de julho. Eu já tô com uma série bacana lá, que são as estratégias de draft. Então eu devo trazer essa série aqui pro podcast na semana que vem, explicar um pouco mais detalhadamente e tudo mais. Estou fazendo em formato, tem a explicação da estratégia, a dificuldade de você rodar essa estratégia, e também todo dia que eu posto a estratégia, eu posto também o mock draft, utilizando essa estratégia em si, que eu postei mais cedo. Além disso, assine o podcast no Spotify, no Google Podcast, no Apple Podcast, no Deezer, em outras 8 plataformas que o podcast do Fantasy Futebolista está cadastrado. Enfim, são diversas possibilidades, você escolha a melhor. Onde dá para deixar sua estrelinha, deixa 5, provavelmente não uma, né? Por favor. Mande para os seus amigos também, agora que vai começar a temporada, que tem muito conteúdo. E logo mais aí a gente começa a ter 2 episódios por semana. A temporada regular é 2 episódios por semana. Eu ainda não sei quando que eu vou começar, mas assim que eu sentir que vai ser uma semana que precisa ter 2 episódios, eu vou trazer para vocês esses 2 episódios. E um recado muito importante, tá? Instagram. O Instagram, vocês sabem, ele possui algoritmos de diversas situações, e de umas 2, 3 semanas para cá eu fiz alguns testes e eles devem ter mudado a forma do algoritmo deles, enfim. E para você não perder nada, eu vi que muita gente perdeu o primeiro dia de inscrições da Super League por não ter visto o post da Super League que eu fiz no domingo, dia 11, se eu não me engano, 10 dias atrás. O Instagram é simplesmente assim: se você não curte, não comenta, não manda um DM, não vota em alguma coisa lá nos stories, ele simplesmente vai esquecendo daquela página para você. Então, o que acontece? Muita gente que de repente não curtiu ou passou 2, 3 dias fora e não interagiu com o Fantasy Futebolista, a página simplesmente some do teu feed, some dos teus stories. Eu fiz o teste com a minha página pessoal e realmente, se eu curtia praticamente todo dia algum post ou todos os posts, sempre aparecia. Quando eu parei de curtir, simplesmente sumiu, assim. Nos stories eu não sigo tantas pessoas, mas estava, sei lá na 40ª story, em questão de nem uma semana que eu fiz esse teste de deixar de seguir. Aí o que eu fiz? Eu ativei as notificações, e a partir daí eu recebo sempre em um dos primeiros posições do feed e também em uma das primeiras posições dos stories. Então não é ser chato, é um pouco chato isso, mas assim, se você gosta do conteúdo, quer sempre estar por dentro do que está acontecendo na NFL, na Fantasy Football, entra lá no feed, tem o sininho no canto superior direito, clica no sininho, ativa lá publicações, stories, IGTV também, se você gosta de ver, por exemplo, esses mocks, sempre vai estar postado lá. Eu devo fazer mais mocks mais pra frente, então vai acabar aparecendo. Ativa todas as opções e aí você não vai perder mais nada, senão você fica... É a única maneira segura, na verdade, de tu ter esse conteúdo sempre.
e tu não daqui a pouco ficar na mão de um algoritmo mudar de novo, ou de tu ficar alguma semana, uns dias sem olhar tanto o Instagram, e aí quando vai chegar na temporada, cadê o Fantasy Futebolista? Não apareceu mais aqui. Então, sem querer ser chato, já sendo chato, ativa o sininho, ativa as notificações, que você não vai perder nada de conteúdo, certo? Vamos então às nossas notícias antes de mais nada. Primeiramente, Nico Collins, ele veio uma notícia do Insider que ele pode ter uma chance de ter bastante snaps já logo cedo na temporada. Ele que tem, a princípio, Brandon Cooks é o número 1 da equipe, mas que ele chegou com um hype bem interessante mesmo sem ter jogado o college na temporada passada. Mas as notícias que vêm aqui lá de Washington é que o Taylor Heinicke vem tendo uma participação boa nos treinamentos, inclusive jogando mais do que o Ryan Fitzpatrick, pelo menos aparentando isso. Eu não sei até que ponto a gente precisa se preocupar, eu particularmente fico bem preocupado com essa situação. Eu espero que o Fitzpatrick jogue a temporada inteira, o Fantasy agradece. Não que o Taylor Heinicke seja ruim, mas o Fitzpatrick, caramba, quem acompanha aí sabe o que ele já fez. Principalmente quando a gente fala em fantasy, né? Então, mas para deixar vocês um pouco mais calmos com a notícia, o Fitzpatrick tem treinado com os titulares e o Taylor Heinicke com alguns titulares. Então, calma lá, cortina de fumaça. E o mesmo insider, o Anderson Pickard, ele trouxe outras duas notícias, uma nem tão relevante, que é sobre o Peyton Barber, que ele está perdendo peso para ter mais competição nesse backfield, e uma outra que essa eu acredito ser um pouco mais interessante. J.D. McKissic, ele tem ganhado peso para poder aumentar sua participação no ataque. Ele foi praticamente um recebedor, saindo do backfield muitas vezes, mas algumas vezes atuando como um slot receiver. Ele está ganhando peso para ter mais toques na bola nessa temporada. Vamos ver aí se de repente ele consegue ganhar isso aí também e trocar um pouquinho de figurinha lá com o Antonio Gibson. Notícias agora lá dos Bucks. O Giovanni Bernard tem tido bons treinamentos. É interessante que é o mesmo rapaz aqui, o mesmo Anderson Pickard que trouxe essa informação. Eu acho que ele cobre boa parte dos running backs aí. Giovanni Bernard, ele tem impressionado nos treinamentos, mesmo com seus 29 anos e chegando num backfield lotado. Quem sabe ele pode aí ganhar a vaga de número 3. E com isso, a gente tem a notícia de que o Keyshawn Vaughn, que até lá no início da off-season foi se falado bem dele, que ele pode ter jogos que ele nem esteja no banco de reservas, que ele possa ser, é esperado que ele seja o número 4 dessa equipe. Complicado, né? Eu lembro que o hype dele até era interessante durante o draft, e acabou que por todas essas situações aí, a chegada do Fournette acabou colocando água na cerveja dele e, enfim, eu não sei qual que é o valor, mas é bem baixo do Keyshawn Vaughn atualmente. O Tom Brady, a gente teve uma notícia na semana passada que impactou muita gente, que ele jogou o Super Bowl 55, a vitória do Tampa Bay Buccaneers sobre o Kansas City Chiefs, com o seu ligamento colateral medial parcialmente machucado, né? Parcialmente rompido. Isso para um cara da idade dele. Jogar em cima de toda essa situação só o torna mais importante para o futebol americano, e quem acha que ele não é o maior de todos os tempos, o melhor de todos os tempos que seja, tá muito enganado. E eu não sei o que falta para se tornar o melhor de todos os tempos, sinto muito, mas deixa de ser teimoso e aceita isso aí, por favor. Até porque essa versão Tom Brady da Flórida é bem mais legal do que aquela versão de New England, né? Ele parece outra pessoa, ele é um cara muito mais legal agora do que quando era lá nos Patriots, o quarterback junto com o Bill Belichick. O Ted Ginn Jr., wide receiver, anunciou a sua aposentadoria após 14 temporadas. Ele que passou aí por Dolphins, 49ers, Panthers, Cardinals, Saints e o Chicago Bears. Acabou a carreira com 42 touchdowns, ele que atualmente tem 36 anos, teve uma carreira até bem longa aí na NFL. Adrian Peterson espera que seja contratado por alguma equipe, ele que está com os 36 anos do Ted Ginn Jr., mas que mesmo com uma idade avançada, a gente viu ele jogando bem o ano passado lá no Detroit Lions. Então quem sabe aí, uma expectativa que se criou é que ele poderia chegar nos Rams para compor aquele elenco agora, que eu já vou falar da notícia
triste da semana, mas ele também é uma possibilidade. Travis Etienne assinou o seu contrato com o Jacksonville Jaguars, ele que deve ser o running back 1, apesar dos pesares, mas que a gente só vai ter certeza como que vai ser essa rotina entre Etienne e James Robinson durante aí de repente a temporada, a pré-temporada. A gente vai poder ter uma ideia de como que esse time vai produzir com o backfield, com esses dois jogadores. Notícias de Green Bay. O A.J. Dillon, ele deve ter mais oportunidades esse ano. Claro, saiu o Jamal Williams, mas uma oportunidade um pouquinho diferente do que o Jamal Williams tinha. O Jamal Williams era um bom recebedor, ele atuava bastante para descansar o Aaron Jones e também era bem efetivo nisso, mas a gente espera que o A.J. Dillon acabe ganhando mais carregadas do que o Jamal Williams tinha. E o Aaron Jones ficar mais para uma situação realmente onde ele possa também atuar no passe. Então, quem sabe aí pode ser que seja uma espécie de comitê, enfim. O A.J. Dillon tem uma ótima oportunidade na mão, é um ótimo jogador para quem trabalha, quem gosta da estratégia de Zero RB ou de Elite RB, que é um jogador que, mesmo sem tendo complicações com o running back titular, ele pode ter oportunidades. E a novela Aaron Rodgers continua, né? E agora a nova notícia que saiu é que ele recusou nessa off-season uma proposta de extensão de contratual de mais 2 anos. Eu não diria que seja cortina de fumaça, mas essa é uma notícia bem, assim, eu digo um pouco impactante, porque realmente coloca a situação dele ainda mais complicada, né? Claro, a gente sabe que tem várias situações de valores envolvidos, tudo mais, mas que ainda tá bem nebulosa a situação. Eu acho que ele joga pelos Packers nessa temporada, pelo menos, mas a gente só vai ter certeza disso mais perto da temporada. O Saquon Barkley, ele disse que ele se sente bem, inclusive eu postei lá no Instagram um vídeo dele fazendo um treinamento, mas que ele não sabe quando que ele vai começar a ter suas atividades com bola, assim, contato, né? Ele tá fazendo atividades de recuperação muscular, toda essa situação, mas ele ainda não sabe quando que vai voltar aos treinamentos, assim, oficiais do time dos Giants. O Kenyan Drake, ele espera ter uma oportunidades nesse ataque do Las Vegas Raiders, ele que chegou para fazer dupla lá com o Josh Jacobs nesse backfield. Eu sim acredito que possa ser um comitê, que apesar do Josh Jacobs ter potencial para ser um running back de 3 descidas, a questão lesões preocupa bastante, né? Por isso, e como o John Gruden é um técnico que gosta de trabalhar o jogo corrido, eu acho que é mais uma garantia se ele conseguir dividir esse backfield entre os dois jogadores, que são 2 ótimos jogadores. Então, e o Kenyan Drake esperando isso, até porque ele assinou um contrato de 11 milhões por 2 anos, um contrato que não é um contrato barato, sendo que desses 11, 8,5 são garantidos. Acredito que vai ser uma espécie de comitê lá nos Raiders. Agora, a notícia triste da semana, né? Cam Akers sofreu uma ruptura total total, acho que nem existe parcial. Se alguém aí sabe, eu não sei dizer, desculpe. Ele sofreu uma ruptura do tendão de Aquiles durante os treinamentos, agora antes inclusive de começar os treinamentos com a equipe, né? Os jogadores eles fazem principalmente reforços musculares e alguns treinos mais específicos da posição. Acabou sofrendo essa ruptura de tendão, é uma situação bem complicada, porque ele tem 22 anos, tá? Ele tem uma carreira ainda pela frente. Eu acho que ele deve voltar a atuar. Não é um caso. Existe uma estatística de que 1/3 dos running backs voltam a atuar em nível de repente que ele teria, vamos supor. Só que esses números são muito baseados numa média de jogadores com 28 anos de idade na posição, que já é um declínio na posição de running back. Então a gente não tem como saber exatamente como é que vai ser esse retorno. É claro que uma ruptura do tendão de Aquiles para a posição é bem complicada, mas o jogador novo tem condições de voltar. Eu acho que não é algo assim que vá atrapalhar. Atrapalhar com certeza vai, porque era o ano dele, né? Ele tinha tudo, ele estava sendo draftado em algumas situações até na primeira rodada. É um absurdo, eu acho, né? Mas até porque a gente não tem certeza se ele receberia toda essa carga de trabalho. Eu acho
até que sim, existe, bota aí 80% de possibilidade de ele ser o cara de 3 descidas da equipe, mas existia também uma possibilidade de ele ficar invertendo bastante com o Darrell Henderson, que é hoje o número 1. Ele se tornou o número 1 com essa lesão do Cam Akers, já era um dos principais running backs de backup que eram escolhidos em diversos drafts de fantasy que já estão ocorrendo, e ele ganha essa posição. Não se sabe se a equipe vai atrás de um veterano. Se fala também do Xavier Jones, que é um segundanista na NFL, que ele tem treinado bem, enfim, e que ele possa dar um passo à frente e se tornar aí um cara interessante nesse backfield. Não sei até que ponto isso. Tem a questão também do Jake Funk, que é um calouro, que chegou na 7ª rodada agora. E a princípio deve ficar por isso, tá? Os Rams não tem muita folga na folha, e é que ela é menor também, o teto salarial é menor esse ano. Então, de repente, pode ser que eles tentem jogar com as opções que eles têm hoje no plantel. Mas não se descarta a chegada de um veterano, e quando se fala em veterano e free agent, a gente lembra do Todd Gurley, que ele está disponível ainda no mercado, mas ele ainda recebe valores dos Rams, mesmo tendo sido cortado. Ainda tem 26 anos, ainda teria gasolina no tanque, vamos dizer assim, para atuar mais uma temporada, pelo menos em alto nível. Mas a gente não sabe se ele saiu pela porta da frente, pela porta dos fundos, por lá. Particularmente eu gostaria que o Todd Gurley voltasse, porque por 3 escolhas eu não consegui pegar o Darrell Henderson, e eu acabei pegando o Todd Gurley lá no final do draft, no Scott Fishbowl. E aproveitando que eu tô falando do Scott Fishbowl também, saiu dois analistas que trabalham com rankings, né, que eles fazem avaliação de ligas. Um deles, que saiu na semana passada, colocou o meu time como o número 113 de 1920. Achei primeiramente ótimo, né? Primeiro ano no Scott Fishbowl, já consegui chegar numa posição tão alta assim. E aí, hoje saiu uma outra notícia de um outro analista que faz isso. Ele fez uma análise completa de todas as conferências. E, para minha surpresa, ele me marcou no Twitter, né? Ele comentou que ele colocou 5, 6 páginas que seriam as favoritas dele na Conferência 11, que tem 96 times. E aí, quando eu abri esse report dele completo, me surpreendeu que eu fui o que tem o melhor score dele, a melhor avaliação. Então ele me colocou como o melhor draft dessa Conferência 11. E depois o Caio lá do Brasil Fantasy Football conseguiu também conversar com ele. Ele passou uma geral, e nessa geral eu estou em 18º dos 1920 times. Eu fiquei muito feliz porque, ok, são previsões, expectativas, mas eu queria muito ser um dos caras responsáveis por colocar o Brasil no cenário mundial do Fantasy Football. Esse é uma das situações. Outra é trazer mais o Fantasy pro Brasil também. E eu sempre bati na tecla que tu não precisa ir procurar analistas de fora para conseguir bom conteúdo. A gente tem gente que produz conteúdo no Brasil que é muito bom. A gente tem o pessoal do Brasil Fantasy Football, a gente tem o NFL Fantasy BR, a gente tem outras pessoas aí também que estão começando. Tem que continuar. Eu digo assim, quem está começando, continua, que vale a pena. Se você começar a desistir na primeira oportunidade, e tem que se regrar, senão tu vai acabar deixando. Então, só trazendo um pouquinho a situação do Scott Fishbowl aí, que, caramba, 18º geral entre 1920 times. O primeiro da conferência. Eu tô feliz da vida aí. E os brasileiros ficaram bem colocados, inclusive. E o primeiro da lista desse cara que liberou hoje, que é o @RateMyLeague,
no Twitter, ele colocou o Fernando Calaço como número 1. Então o Brasil tá no topo da previsão dele. Isso é maravilhoso. Então assim, falando em Todd Gurley, né, como eu escolhi ele no final, por isso que eu acho que seria uma posição interessante pro meu time no Squad Fishbowl, porque eu tô precisando de um running back 2. Pro running back um Christian McCaffrey e o 2 eu tenho uma turma lá com a vaga aberta para quem se destacar melhor. Então, notícia triste da semana, essa lesão do K-Makers. Dica minha, tá? Se você tem Darrell Henderson em Liga Dynasty, vende agora. O valor dele não vai ser maior do que é hoje. Ele só tende a diminuir de valor agora. Cara, eu vi até no Twitter uma enquete lá. A primeira rodada de 2023, um draft de fantasy de calouros, ou o Darrell Henderson. 1000 vezes a primeira rodada de 2023, cara. Até lá, tu nem sabe o que vai ter acontecido com o Darrell Henderson. E quando ele teve possibilidade, ele não evoluiu como se deveria. Então, vale muito mais. E, por outro lado, eu diria, comprem K-Makers. Se você joga uma Liga Dynasty comigo, dá uma olhadinha lá, porque eu mandei propostas. Então verifiquem lá. Eu quero ter o K-Makers no meu time, porque eu acho que ele vai dar a volta por cima. E quando se fala em Liga Dynasty, se tem que aproveitar as oportunidades. Até levantei uma situação que eu queria ver o que tinha acontecido. Não sei se vocês lembram quando o Tyreek Hill teve todos aqueles problemas extracampo, de que talvez ele poderia nunca mais... Saiu uma notícia que ele poderia nunca mais atuar pela NFL. Naquele dia eu fiz uma proposta. Por minha conta em risco. Eu ofereci uma primeira rodada, uma terceira pelo Tyreek Hill, mais uma segunda do ano seguinte. E 2019, isso aí. A minha segunda não sei o que aconteceu porque eu troquei ela também. A que eu tinha recebido do meu colega de liga. E a primeira se transformou no Hakeem Butler. E a terceira rodada se transformou no Darius Slayton. Então eu troquei o Tyreek Hill. Eu recebi o Tyreek Hill pelo Darius Slayton mais o Hakeem Butler. E ainda ganhei uma segunda rodada que eu não lembro o que eu fiz com ela. Então são possibilidades que depois... mas tu tem um timaço em uma Liga Dynasty. Cara, tu trabalha... Tu tem que ser assertivo nas decisões que tu tomar e não ter medo de arriscar. É uma brincadeira, afinal, não tá custando nada, né? Mais do que umas risadas com os seus amigos, não vai ter. Seguindo aqui, para finalizar essas notícias de hoje, Jonnu Smith, ele deve estar disponível para os treinamentos. Ele que algumas semanas atrás conversei com vocês, expliquei que ele tinha sofrido um hamstring, né? Uma lesão na coxa. E ia perder um tempinho, mas a princípio ele vai estar ali disponível. Então, ótima notícia aí do Jonnu Smith, que a gente quer ver o que vai acontecer com esses dois tight ends lá dos Patriots. Uma outra notícia, Danny Amendola ainda pretende jogar, ele que vem treinando com o Colt McCoy, quarterback, que jogou aí em diversos times já da NFL. Ele espera atuar ainda nessa temporada. Vamos ver, ele jogou nos Lions no ano passado, quem sabe não chega aí para ser um cara de rotação em algum elenco. E uma notícia que saiu de última hora, que o Zach Ertz tem uma boa chance de ser repatriado, entre aspas, pelos Eagles. Na verdade ele nunca saiu, ele tem contrato assinado ainda, mas que ele vem treinando com a equipe e que ele pode estar sim na Filadélfia no início da temporada. Isso, assim, eu acho que ainda é uma situação que os Eagles estão tentando fazer de tudo para conseguir uma troca. E isso deve fazer parte dessa situação. Inclusive, quem trouxe essa notícia internamente não é um cara lá muito confiável, pelo que eu vi do pessoal dos Eagles reclamando do cara que trouxe essa notícia. Mas que se realmente o Zach Ertz permanecer aquele valor que eu também coloquei no Dallas Goedert, ele vai cair. E quem sabe aí, a partir da semana que vem eu vou ter atualizações semanais lá nos rankings do site. Então acesse lá fantasyfutebolista.webnode.com ou lá no link da bio no Instagram também tem. Entra no menu que tem Redraft Rankings e Dynasty Rankings. Inclusive Dynasty Rankings que eu vou usar para fazer aqui o mock de hoje. Então, a partir da semana que vem eu vou atualizar semana a semana. Então, se você quiser fazer um draft, agora que conta com prateleiras, que antes era só o ranking, agora que conta com prateleiras é uma ótima ferramenta aí se você está fazendo draft já, se vai fazer no mês que vem. Enfim, tá tudo lá se você está jogando a Super League. Falando nisso, Super League, antes de começar a falar aí pro mock,
A Super League está com as inscrições abertas, nossa liga divisional de 16 times. Já estamos completamos assim, deve estar faltando uma ou duas pessoas para completar a League 5C. Aí vai ser a nossa 11ª divisão. Então já são aí mais de 160 jogadores na liga. E as inscrições estão abertas até 5/8, então é só acessar também o site lá que tem o formulário. Preenche o formulário, assim que preencher 16 times, eu abro mais uma divisão. E assim a gente vai seguindo com um máximo aí de 8 divisões. Estou preenchendo a terceira, então corre que ainda dá tempo, chame seus amigos para jogar, que é totalmente de graça. Certinho? Vamos então para o nosso Mock Draft. Vamos então aqui para o nosso Mock Draft de hoje, um Mock Draft de Liga Dynasty, Superflex, com um time aí recheado de jogadores. Estou gravando pela segunda vez, porque a primeira vez eu esqueci de um botão muito importante no Sleeper, que foi salvar. Eu vi que estava estranho, porque assim, Superflex tu já vê um ADP diferente para quarterbacks. E aí o primeiro quarterback estava com ADP 24. Aí eu, fiz bobagem. Então vamos começar de novo. Vou falar um pouquinho para vocês do draft aqui, como é que eu vou rodar ele. Então primeiro, para fazer essa... Eu tô com o Sleeper aqui, esse vídeo tá lá no IGTV também. Então se você tá ouvindo no podcast e quer ver no IGTV, procura lá no @fantasyfutebolista que vai estar gravado. E se você tá ouvindo no IGTV, saiba que a gente tem nosso podcast em todas as plataformas, aí, nas melhores plataformas, Spotify, Deezer, Google Podcasts, Apple Podcasts. É só entrar lá, assinar, e, enfim, tem conteúdo pra caramba aí de fantasy. Ainda mais agora que tá numa época que a gente começa diversos drafts aí das nossas ligas. Então eu vou colocar aqui um nome Dynasty SF, que vai ser um Super Flex. O draft vai ser Snake, Liga Dynasty, Half PPR, 12 times, todos os jogadores disponíveis. Eu coloco o tempo por escolha de 1 hora, para mim poder ir falando e explicando o que eu estou tentando fazer aqui no mock. Vamos lá, então, um quarterback, 2 running backs, 2 wide receivers, um tight end, 3 flex. Eu vou tirar kicker, tirar a defesa, colocar o super flex também e deixar com 7 bancos, que é o que eu já tinha salvo aqui. Vou clicar em salvar para mim não perder novamente essa configuração e ter que começar tudo de novo. Vamos lá. Volto aqui para mim fazer achar a minha escolha, dar um randomize aqui e descobrir onde é que eu vou escolher nesse draft. Vamos ver. Ui, mudou bastante a minha escolha. Antes tinha caído na escolha 5, agora eu estou caindo na escolha 11. E a estratégia que eu ia fazer, eu não sei se eu vou fazer, então é melhor eu não comentar agora. Mas o que eu sei que eu vou fazer é usar os meus rankings de Liga Dynasty. Para você que não está acompanhando no vídeo, estou acessando aqui o fantasyfutebolista.webnode.com. No menu eu entro lá em Dynasty Rankings, que eu vou ter os rankings atualizados. Esse foi atualizado dia 17 do 7, alguns dias atrás, então eu vou usar ele para me basear. Não vou ficar abrindo ele o tempo todo aqui, vou usar o computador para me auxiliar, porque senão vai ficar o tempo inteiro saindo do sleeper, entrando no sleeper, saindo do sleeper, não fica legal. Aqui, se você clicar nas posições, eu vou ter aí todas as posições com as prateleiras, e as prateleiras são interessantes, são importantes aqui para você conseguir fazer seu draft. Vou atualizar isso semanalmente a partir da semana que vem, a partir dos training camps. Então toda semana vai estar atualizado os rankings. Se você precisar fazer um draft, pode acessar lá e utilizar as prateleiras dele. Por que prateleiras? Por quê? Porque, por exemplo, aqui, eu prefiro o Alvin Kamara do que o Saquon Barkley. Não tem problema, ambos estão na mesma prateleira que eu coloquei. Aí é questão de gosto. Ranking não é usado para isso. Não dá para te se basear. Cada um tem o seu propósito. E mais para frente, depois da metade do draft em diante, caramba, tem muita opção e tem muita coisa que a gente não consegue prever o que vai acontecer. Então eu vou me basear aqui. Eu tô com a 11ª escolha, cara. Eu não tenho ideia do que vai sobrar para mim lá no final. Então vamos ver como é que vai rolar esse draft. Vou dar um start draft aqui. E vamos ver o que a CPU vai escolher para mim. Vamos ver. Várias escolhas aqui. Vou falando as escolhas para vocês. A primeira geral, Christian McCaffrey. A segunda, Dalvin Cook.
Alvin Kamara, Saquon Barkley, na quinta Jonathan Taylor, na sexta o primeiro wide receiver saiu Justin Jefferson, um reach para mim aqui. Na sétima Derrick Henry, Nick Chubb, depois novamente wide receiver Tyreek Hill e DK Metcalf na 10. Então eu tô com a 11ª escolha aqui e caramba, eu tenho minhas dúvidas sobre o que fazer nesta situação. Porque na 11ª escolha, realmente, eu tinha gravado já uns 10 minutos de draft aqui, quando eu me toquei do que estava acontecendo. Eu já tinha falado da estratégia, ia fazer a estratégia Elite RB, mas aqui é uma situação complicada de fazer essa estratégia Elite RB. E eu acho que eu vou partir para 0 RB, que eu acho que é mais interessante do que a Elite RB. Se bem que eu acho que dá para arriscar. E eu vou fazer isso aí, eu vou arriscar mesmo. Vamos ver aqui, eu tenho... caramba. Eu vou ter... O Jonathan Taylor já saiu. Eu tenho Ezekiel Elliott de uma situação aqui que eu escolheria, no caso de escolher um running back alto assim. E eu tenho wide receivers, eu tenho meu número 1 ainda, que é o Davante Adams. E eu acho que eu vou para uma estratégia aqui de 0 RB. Davante Adams na 11ª. O 12º time escolheu Najee Harris e A.J. Brown. E eu vou de... Stephon Diggs e Calvin Ridley. É difícil escolher entre um ou outro, mas eu vou de Stephon Diggs. Eu quero já fortalecer os meus wide receivers. Eu vou tentar a 0 RB. Mesmo sendo uma Liga Dynasty, eu posso utilizar das estratégias. Não que você precise utilizar uma estratégia e seguir a risca. Eu só estou mais ou menos me baseando nela para mim poder seguir daqui para frente no draft. Logo na sequência saiu Patrick Mahomes, Aaron Jones, J.K. Dobbins, DeAndre Hopkins, Ezekiel Elliott só na 2.7, DeAndre Swift, Antonio Gibson, Calvin Ridley na 10ª escolha, Clyde Edwards-Helaire, CeeDee Lamb para fechar a segunda rodada. Começando a terceira rodada a gente teve George Kittle como o primeiro tight end a sair, Joe Mixon, Travis Kelce, Austin Eckler, Darren Waller, Terry McLaurin. O segundo quarterback na 3.7 foi Josh Allen. Podia ser um stack aqui, interessante se eu pensasse nessa situação. Na oitava, o time 8 no caso aqui, a CPU escolheu Josh Jacobs. Nossa, eu acho um reach aqui na terceira mesmo, sem Dynasty. Michael Thomas, Ja'Marr Chase e estou novamente no relógio. Agora é uma situação interessante aqui, porque eu tenho muitos wide receivers alto. Eu tenho ainda o Cam Akers, que vai passar por muita gente. Eu tenho Kyle Pitts, Travis Etienne. E aqui eu realmente não quero nenhum running back. Eu vou deixar o running back para depois. Eu vou forçar bastante essa situação. Então, para seguir esse draft, seguindo na minha situação aqui de 0 RB, eu vou com wide receiver. Agora, o detalhe é saber qual wide receiver. Eu tenho Allen Robinson, que para mim seria a melhor opção, por ser um wide receiver ainda muito competente. Eu tenho ele como meu Tier 3, na minha Liga Dynasty, no Dynasty Rankings. Mas dentro desse Tier 3 eu tenho outros jogadores como DJ Moore, o CeeDee Lamb, que eu acho que já saiu, não, está aqui ainda. Eu tenho o Ja'Marr Chase, eu tenho o próprio Allen Robinson. E aqui por uma questão de idade enfim, eu vou acabar indo com o DJ Moore na terceira rodada. Eu acho muito interessante. A CPU, meu time 12 aqui tá bem interessante, tá fazendo um time bem balanceado. Ele foi de Najee Harris, A.J. Brown, Kyle Pitts e Kyler Murray. Então ele tem um para cada posição já aqui. E o que eu vou fazer aqui? Eu vou novamente de wide receiver. Eu tenho vários wide receivers ainda no meu Tier 3. E eu vou de Allen Robinson. Eu tenho um pouquinho à frente do Keenan Allen, o Allen Robinson. Então ele está aqui na minha segunda escolha da quarta rodada. Na sequência, uma chuva de running backs: Miles Sanders, David Montgomery e Travis Etienne. Lamar Jackson na 4.6, Keenan Allen, Chris Godwin, Javonte Williams, Justin Herbert, Mike Evans, Amari Cooper, T. Higgins. Para começar a quinta rodada, Dak Prescott, Kareem Hunt, Chris Carson, Russell Wilson, Brandon Ayuk, Kenny Golladay, Mark Andrews, Myles Gaskin, TJ Hawkinson. E novamente estou no relógio. Estou no relógio e agora vamos ver as melhores opções. Cam Akers vai ficar aqui, vai ficar pulando. Eu tenho Devonta Smith, Jerry Jeudy, Cooper Kupp, Chase Claypool. O melhor quarterback segundo o ADP do Sleeper é o
o Trevor Lawrence, o melhor tight end Noah Fant e o melhor running back o James Robinson. Aqui eu vou numa situação que o meu time ele tem 2 wide receivers e 3 flex. Nesse caso eu vou provavelmente escolher mais um flex. Aqui eu vou ter uma pancada de valor. A dúvida é quem que eu vou escolher. Eu tenho jogadores de terceiro tier aqui, eu já não tenho mais nenhum dos que eu teria. Eu tenho de prateleira 4, eu teria T. Higgins, Kenny Golladay, eu tenho o Jerry Jeudy e eu tenho o Devonta Smith, que ainda estão disponíveis, e tenho o Diontae Johnson também. E ele vai ser a minha escolha. Diontae Johnson aqui na 5ª rodada. Na sequência, Jerry Jeudy e Cooper Kupp saíram e estou novamente no relógio. Agora que vem a dúvida. Quem que eu devo escolher aqui nessa 6ª rodada? Vou dar uma olhadinha nos quarterbacks. Eu tenho Trevor Lawrence, Joe Burrow, Jalen Hurts, que eu acho que é arriscado, mas é muito interessante. Eu tenho Trey Lance ainda disponível. Tem muito quarterback disponível. Running back, eu teria James Robinson, Ronald Jones, Chase Edmonds, Trey Sermon. Tight ends, Noah Fant, Dallas Goedert. Tight ends eu também acho que vou deixar um pouquinho para depois. Eu acho que aqui a ideia é começar a tentar achar um valor de running back. E eu tenho um running back que eu tenho uma expectativa enorme para o futuro dele. Por isso eu vou escolher ele aqui nessa posição. Será? Ou eu vou com outro jogador que também me é interessante. Eu não vou perder a passada, eu vou pegar o Trey Sermon, que eu não sei se ele vai estar disponível depois. Eu acho que esse ano ainda é Raheem Mostert, mas pro ano que vem... Ele ainda deve ter muitas carregadas, mas pro ano que vem ele deve ser titular absoluto dessa equipe aí, que é uma equipe que trabalha muito com running back. Então o Trey Sermon é uma ótima opção aqui para running back nesse meu time de Liga Dynasty. Na sequência, tivemos a saída de DJ Shark, Chase Claypool, Devonta Smith, Jalen Waddle, Julio Jones, Ronald Jones, Trevor Lawrence, James Robinson, Adam Thielen, Robert Woods, Juju Smith-Schuster, Joe Burrow, Courtland Sutton, Noah Fant, Chase Edmonds, Tyler Lockett, Deebo Samuel, Odell Beckham Jr., Dallas Goedert na 7.9, Michael Carter, e estamos novamente no relógio. Agora é uma situação novamente de se pensar o que fazer. Tight end disponível eu teria Mike Gesicki, Irv Smith, que são opções aqui. Eu tenho outras opções mais à frente que são mais apostas, mas dá para tentar confiar. De quarterback eu tenho o Jalen Hurts ainda disponível. Tenho o Aaron Rodgers disponível, que para mim é um pepino. O Aaron Rodgers, tenho o Trey Lance, Justin Fields. São algumas opções aqui disponíveis que eu acho bem interessante. De repente um Justin Fields aí para um stack com Allen Robinson mais à frente. São diversas possibilidades. A gente começa a entrar nesse meio do draft aqui que é bem complicado, dá para se dizer assim. Mas eu tenho um running back disponível aqui que eu acho que ele... Eu acho não, todas as indicações são que ele vai ser o running back titular da equipe. E eu acho que vale a pena, já que eu preciso ter aí... encontrar 2 running backs titulares para essa equipe. Eu vou de Damien Harris. Apesar de não gostar, falar para vocês não pegar... Quando você trabalha uma 0 RB, que você esquece os primeiros running backs, chega nesse ponto, tu precisa achar running backs que possam te dar valor. E o Damien Harris é um deles, que pode te dar esse valor, tanto agora como para o futuro. Na sequência, saiu o Rashad Bateman e o A.J. Dillon. Eu tô a fim de fazer besteira e eu fiz Jalen Hurts na 8ª rodada. Para mim, numa liga Superflex, está muito bem pago. Eu tenho ele como o meu quarterback. O meu quarterback 13. Eu tenho ele atrás do Trey Lance, mas como eu tô vendo que eu tava vendo que o draft estava andando, eu já vi aqui que me pegaram o Trey Lance. Fiz bobagem. Mas é por isso que a gente faz mock, para realmente ver o que a gente pode fazer e tentar acertar para as próximas vezes que fizer. Na sequência, o Melvin Gordon, como eu falei, Trey Lance logo em seguida. Laviska Shenault, Mike Gesicki, Raheem Mostert, Tyler Boyd, Aaron Rodgers, Justin Fields saiu também, Michael Pittman,
Robbie Anderson, Mike Davis começando a 9ª rodada, Leonard Fournette, Zach Moss, Curtis Samuel, Deshaun Watson, que também é uma boa opção aqui, mas eu estou querendo evitar um pouquinho. Matthew Stafford, que eu esperava ainda pegar no retorno, Rondale Moore, Will Fuller, Jarvis Landry e Irv Smith Jr. Agora eu tenho que ir para quarterback. Eu não posso deixar passar quarterback. Tight end eu ainda tenho umas opções mais à frente aqui que eu prefiro deixar para depois. Running back eu vou ter que apostar bastante depois, mas como é uma Liga Dynasty eu não posso deixar passar alguns quarterbacks aqui ainda disponíveis. E um deles que vai ter que ser nessa situação aqui, como eu deixei passar lá no início, é um cara que eu teria uma possibilidade boa de ir no Tua aqui. Mas eu tenho um pé atrás, por isso eu vou numa opção mais confiável, até porque eu peguei Jalen Hurts antes. Eu vou no Ryan Tannehill na 9ª rodada. O 12º time pegou Corey Davis e James Conner, e eu estou novamente no relógio. Minhas opções de running back são Kenyan Drake, Devin Singletary, Tony Pollard, Kenneth Gainwell, David Johnson. É uma opção boa aqui para ainda ter pelo menos numa temporada, depois se vê o que se faz. Tem o Brandon Cooks, que seria uma ótima opção aqui de valor nessa 10ª rodada. Tight end eu teria o Hunter Henry, Robert Tonyan, John Smith, Logan Thomas. Eu tô de olho nesse Cole Kmet, de repente no Adam Trotman, até no Gronkowski mais à frente, o Everett, Firkser. Então não quero me incomodar com o tight end nesse momento. Não acho que seja uma boa. Eu já consegui o meu quarterback reserva, o meu wide receiver reserva, e eu acho que o mais importante aqui é eu ter mais garantias na posição de quarterback nessa 10ª rodada. Por isso que eu é até complicado, mas como eu apostei no Jalen Hurts, caramba, não é tão simples assim. Eu tenho a opção de ir no Tom Brady, pelo menos para garantir um ano, no Carson Wentz, que eu acho que é uma opção viável aqui. Mas das opções que eu tenho ainda do Tier 4, da minha prateleira 4, é o Tua. Eu vou apostar no Tua, acho uma boa opção aqui, como é Liga Dynasty. Se der ruim, no ano que vem eu sei que eu tenho que ir atrás de quarterback no draft de calouros, então paciência. Seguindo então, Terrace Marshall, Marquise Brown, Zach Wilson, Kenyan Drake, Hunter Henry, Elijah Moore, Brandon Cooks, Robert Tonyan, Amon-Ra St. Brown, Baker Mayfield. O time 1 inclusive pegou Baker Mayfield é a primeira escolha de um quarterback deles. Eu acho que eles estão meio complicados aqui. Devin Singletary, ele nem pegou 2 inclusive. David Johnson saiu. Michael Gallup, Kenneth Gainwell, Tony Pollard, Logan Thomas, Henry Ruggs, John Smith, Evan Ingram e Jalen Reagor. Então aqui estou novamente eu no relógio, tem opções boas de quarterback. Se eu quiser garantir assim, ter uma garantia maior, eu podia ir de quarterback, até porque Liga Superflex, o valor deles é muito bom. E como pode ver, em 3 rodadas seguidas que eu escolhi quarterback, eu achei bem interessante. Mas eu tenho aquela situação de running backs ainda que pode me atrapalhar bastante no decorrer da temporada. De wide receiver eu teria Mike Williams, que é uma opção interessante, o Darnell Mooney, o próprio Antonio Brown, uma opção aí mais para quebra-galho. De tight end eu tenho o Cole Kmet, é o próximo disponível, e que eu vou deixar passar. Eu vou tentar trabalhar com o Trotman e com outro veterano mais à frente, não quero gastar agora essa pick. Eu vou novamente de quarterback, que eu quero garantir que se o projeto de Jalen Hurts ou Tua não derem certo, que eu tenho um outro quarterback disponível aqui nessa situação de momento. E esse quarterback é difícil de escolher, porque eu tenho o Tom Brady bem colocado, eu tenho Carson Wentz aqui disponível, eu tenho Kirk Cousins, Matt Ryan ainda também, mas eu acho que quem tem o maior teto e maior longevidade desses caras é o Carson Wentz. Mesmo sendo arriscado, eu acho que é uma boa garantir eles. Na sequência saiu o Darnell Mooney, Nyheim Hines, só para dar uma paradinha e dar uma pensada um pouco. Como é que tá meu time aqui? De quarterback eu tenho Jalen Hurts, eu tenho Ryan Tannehill, Tua Tagovailoa e Carson Wentz.
Para running backs, Trey Sermon, Damien Harris. E wide receivers, eu tenho Davante Adams, Stephon Diggs, DJ Moore, Allen Robinson e Diontae Johnson. Seguindo aqui, então, estou mais uma vez no relógio. Esqueço agora quarterback, não preciso mais me preocupar com quarterback, apesar de ter alguns interessantes ainda para essas rodadas aqui. Eu poderia ir de wide receiver, mas não me agrada aí nesse momento atrás de wide receiver reserva. Já dei uma olhadinha aqui que eu tenho o Russell Gage disponível ainda com ADP baixo, então analisando o draft eu posso deixar ele correr. Tight end ainda teria o Cole Kmet, mas acho que não é interessante para mim nesse momento, por ser um startup de Dynasty. Eu vou atrás dos meus running backs. Eu tenho o Chuba Hubbard disponível, Gus Edwards, Philip Lindsay, Darrell Henderson ainda está aqui. Cara, o Darrell Henderson na 12ª rodada, aproveitando que o ADP dá baixo, porque ele já teria saído antes de outros jogadores. Vou me beneficiar dessa situação. Vou me beneficiar dessa situação do nosso querido Darrell Henderson. Sinto muito, ADP do Sleeper, atualize ele. Vocês não vão ter essa chance aqui que eu tive no Sleeper mais uma vez, de repente, se você fizer amanhã esse draft. Quiser fazer um mock. Sempre é bem interessante fazer mock drafts, porque a gente consegue ter uma ideia de onde os jogadores estão saindo, mesmo que seja contra a CPU. O Sleeper ele atualiza sempre o ADP dele, então você vai estar sempre atualizado e podendo trabalhar essa situação bem. Se você está ouvindo um barulho estranho, é minha cachorra, ela faz alguns barulhos bem interessantes. É um Shih Tzu. O som que ela faz é muito maior do que o tamanho dela, para ter uma ideia. Na sequência, então, do Darrell Henderson, seguindo aqui, temos mais 5 escolhas. Mike Williams saiu, Devontae Parker, Kadarius Stoney, Chuba Hubbard, Alexander Mattison, Cole Kmet saiu, Pat Freiermuth saiu, Philip Lindsay, Gus Edwards, Tom Brady saiu na 12ª rodada, Tyler Higbee no início da 13ª, Denzel Mims, Christian Kirk, McCall Harman, Antonio Brown, Mac Jones, Tariq Cohen, Jamal Williams, Jamal Adams é outra posição, J.D. McKissick, Matt Ryan, estamos no relógio novamente. Agora é pensar em o que fazer aqui nesta situação. Seguir tentando running backs, que é a melhor situação. Lembrando que eu vou fazer só 7 bancos, eu não vou aumentar tanto o número de bancos aqui, porque senão ficaria muito extenso o vídeo, muito extenso o podcast. De tight ends eu teria o projeto Adam Trautman aqui disponível, e eu acho que é ele que vai ter que ser aqui neste momento. Então vamos de Adam Trautman na 13ª escolha. Na sequência saiu Rashad Penny e Austin Hooper, eu estou de novo na 14ª. Os running backs disponíveis, os melhores ainda disponíveis, seriam o Ramondre Stevenson, Todd Gurley, Latavius Murray, Keyshawn Vaughn, Javin Hawkins, enfim, algumas possibilidades aqui de running backs não tão boas. E eu acho que é mais interessante garantir, não. E vamos de running back. Tem o Ramondre Stevenson ainda disponível, tem um pezinho aqui. Ele foi colocado em não active. Estranho. Seguindo outras opções que eu teria aqui de running backs, Javin Hawkins do Atlanta Falcons é um cara interessante. Outras opções, Tevin Coleman. Agora tem que tentar acertar um ou outro jogador aqui para tentar pelo menos aí garantir outras situações nesse draft. E eu vou ir de Latavius Murray, que mesmo não tendo um ADP alto, mesmo estando bem abaixo, é uma ótima possibilidade aqui, já que eu preciso de running backs para fazer esse time render um pouco melhor. Na sequência, Todd Gurley, Daniel Jones, Amari Rodgers, Rob Gronkowski, Keyshawn Vaughn, Gabriel Davis, Diami Brown, Paris Campbell, Nelson Aguilar, Javin Hawkins, Elijah Mitchell, Blake Jarwin, Nico Collins, Marvin Jones, Russell Gage saiu, Marlon Mack, Joshua Kelly, Kirk Cousins, Salvo Ahmed, Sonny Michel, e estamos na 15ª escolha novamente. Wide receivers, teria algumas situações aqui, mas nada muito animador. Eu ainda quero escolher um wide receiver mais para o final do draft. Ainda tenho o meu tight end reserva que eu ainda não escolhi. E tenho running backs disponíveis. Estando na 15ª escolha, com as opções que eu tenho e sabendo que eu não tenho profundidade no elenco, eu vou de Cam Akers. Eu acho que ele vai se recuperar, como eu falei no início do podcast. Para quem está no podcast,
é uma opção, eu acho que ele vai recuperar essa carreira dele. Então, na 15ª escolha, não veria uma outra situação. E eu tenho 2 escolhas ainda pela frente. Uma delas vai ser um tight end. E eu vou apostar no Gerald Everett, do Seattle Seahawks. Acho que ele pode ter a chance da carreira aí. E 2 jogadores na posição de tight end que podem me favorecer bastante. Na sequência saiu Tevin Coleman, Darrington Evans. Ótima opção nessa situação. James White, Jamar Jefferson, Larry Roundtree, Caron Johnson, Cole Beasley, Darren Henderson, Zach Ertz, LaMichael Pirine, T.Y. Hilton, Dwayne Eskridge, Jameson Crowder, Darius Slayton, Brian Edwards, Sterling Shepard, Van Jefferson, Josh Palmer, Tutu Atwell, KJ Hamler e temos a última escolha pela frente. Aqui não tem muito o que fazer mais, tem algumas opções de wide receiver e é com ele que eu vou aproveitar a situação. Eu sei que não é um jogador já de mais idade e tudo mais, mas que para ser meu primeiro jogador reserva eu acho bem interessante, que é o John Brown, para fechar o draft assim. Então, como ficou na última escolha, quem que foi a última escolha que subiu o sleeper aqui? Jacoby Myers, que também seria uma das escolhas interessantes. Como é que ficou o time então, o time titular, o lineup principal desse mock Dynasty Superflex? Quarterback, Jalen Hurts. Running backs, Trey Sermon, Damian Harris. Wide receivers, Davante Adams, Stephon Diggs. De tight end eu tenho Adam Troutman. Nas posições de flex, DJ Moore, Allen Robinson, Deontay Johnson. Superflex, Ryan Tannehill. E os 7 bancos, numa liga da Dynasty vai ter muito mais banco, mas ia ficar muito extenso isso aqui. Então eu garanti os quarterbacks, que foi o Tua e o Carson Wentz. Running backs, como eu trabalhei uma 0 RB, eu tive que buscar alguns running backs mais tarde. O Darren Henderson ainda estava disponível, então ele é um. O outro, Latavius Murray, também fui no Cam Akers, por uma questão de Liga Dynasty. Acredito que ele irá voltar, mas aposta mesmo. Tight end reserva, Gerald Everett, e meu wide receiver reserva, John Brown. Esse foi o time, foi assim que ficou esse elenco desse último mock draft, pelo menos de Liga Dynasty. De repente em imagem vão ter outros, mas assim gravado e no podcast, este é o último, certinho? Então vamos finalizar aqui, para já finalizar também o podcast. Então foi isso por hoje, o nosso mock draft de Liga Dynasty Superflex. Desejo um bom resto de semana a todos e até o episódio da semana que vem. Um abraço.